tarde. Obrigada por vocês terem vindo aqui assistir essa primeira aula do seminário do professor Muniz Sodré sobre a ciência do comum, que é o novo livro dele que lançou ano passado. Tá bom? É um prazer recebê-los aqui no programa de pós-graduação. A professora Letícia Mateus vai ficar aqui tomando conta de vocês durante a tarde. Tá bom? Muniz, muito obrigada por ter vindo. Esteja sempre à vontade aqui com a gente. Você tem o tempo para falar que quiser, até às 5 da tarde. A gente vai estar gravando, porque a nossa ideia depois é fazer uma edição disso e colocar alguns extratozinhos disponíveis no nosso site, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Muniz, muito obrigada. Bom, gostaria muito de agradecer a Denise, antes que ela saia, o UERJ, o fato de, enfim, ter me refeito a minha permanência aqui, que já tinha esgotado o prazo de 2 anos. E muita presença de vocês. Na verdade, esses seminários que me foram propostos não têm a ver diretamente com esse livro, que saiu agora. Porque esse livro foi até resultado de 1 ou 2 cursos que eu dei, tanto na ECO quanto aqui, cursos de epistemologia. E eu tenho participado, inclusive, de alguns seminários em São Paulo, nesse da Ibercom, epistemologia. Não, aqui foram temas mais livres, na verdade, escolhidos pelos organizadores de coisas constantes, assim, de meu trabalho ao longo do tempo. Então, hoje, a questão do grotesco. Porque o grotesco foi, na verdade, meu primeiro livro, meu primeiro livrinho, depois um segundo que eu fiz com a Raquel, e eu acho que é uma categoria pertinente para estudos. Portanto, de certo modo, os temas me convieram, porque eles se prestam a trabalhos também de alunos e de estudantes. Não são temas conclusos, são temas, é uma temática inconclusa, toda ela aqui, de modo que nós podemos conversar francamente, livremente. Nós temos tempo. Não temos que ficar aqui até 5, mas o tempo é um grotesco, portanto. Em 2007, nada disso aqui, por exemplo, está em livro, está no livro Grotesco. Eu preparei para aqui. A revista Newsweek, ela publicou o comentário de um executivo da Paramount Pictures sobre o filme Jackass 2.5. Não sei se vocês viram ou sabem desse filme, Jackass. Alguém conhece? É um filme de um bocado de baixaria, não sexual, né? Baixaria mesmo, uma outra. Jackass. Tem Jackass 1, Jackass 2 e Jackass 2,5. Esse 2,5 é um filme composto de cenas excluídas do Jackass 2. Eram tão tão nojentas, que tiraram do Jackass 2, mas o sujeito fez um terceiro. E ele explicava por que esse terceiro filme, que, aliás, tem seriado para a televisão também, chamado Jackass, né? Ele diz assim, olha, por que esse filme? Ele diz, porque há mais vômito, há mais nudez e há mais defecação. Quer dizer, e aí ele diz, o tipo de coisa que os consumidores realmente querem. Isso é um executivo da Paramount, e isso foi publicado no Newsweek. Eu citei. Portanto, vejam os 3, vômito, nudez e defecação. Eu acho que nós podemos, de algum modo, localizar nessa frase alguns indícios, que eu diria, seguros, da atração que a indústria do espetáculo enxerga nas expectativas de um determinado público consumidor. Quer dizer que o público é isso. Eu quero dizer que há um determinado público consumidor para isso e que é expansivo. Eu vou chamar esse tipo de atração convulsiva. Atração de natureza convulsiva. Quer dizer, é que em toda a experiência que nós fazemos do real, nós somos sempre espreitados pela possibilidade da convulsão, em qualquer experiência.
O que é que eu quero dizer? O que é? É um fundo musical? Talvez seja. Ah, é do computador? Bom, computador é voluntarioso. Alô? Continua. Obrigado. Tá. Então, eu dizia que em toda experiência que nós fazemos do real, nós somos espreitados por essa possibilidade de convulsão. E o que é que eu quero dizer com convulsão? Quer dizer, um potencial de caos, um potencial de assimetria, quer dizer, um potencial de estranheza também. O tempo inteiro nós somos, digamos, assaltados, lidamos com essa possibilidade. Só que real não é a mesma coisa que realidade. Realidade é o nome que nós damos às representações que nós construímos a partir da coisa em si mesma, que é o real. Alguma coisa que escapa e que nós estamos sempre nomeando, estamos sempre dando nome, estamos sempre tentando representar. Só que esse si mesmo, essa coisa mesmo, que nós tentamos aprender pela ciência, tentamos aprender pelo mito, pela arte, pelo senso comum, ou qualquer outra mediação simbólica, esse si mesmo é misterioso e inesgotável. Realmente, o real é inesgotável. Essa coisa em si é realmente inapreensível. E num dos meus livros, da Verdade Seduzida, tem um momento que me deu o aso de definir a própria cultura como o mistério do mundo, quer dizer, a cultura como a busca desse real que é inapreensível. É por isso que nós produzimos cultura. Estamos o tempo inteiro tentando reproduzir, o tempo inteiro tentando aprender essa coisa que escapa. E que isso no nível da ciência, no nível dos objetos da ciência, no nível das coisas do mundo, no nível dos mistérios religiosos e no mundo do ser humano mesmo. Quanto mais você tenta se representar ou se apreender em termos definitivos, mais essa apreensão é complicada para você. Você passa 15, 20 anos falando para um psicanalista, no final você sabe menos sobre você, na verdade. Não estou falando mal da psicanálise, que eu fiz isso há muito tempo, mas você sabe realmente menos, porque você, ao invés de saber, você dessabe, e esse dessaber, às vezes, é extremamente produtivo, extremamente útil. Então, cultura é o nome que nós temos dado, numa acepção muito ampla, a essas experiências de abordagem do real pelas múltiplas mediações simbólicas de que nós dispomos. Quer dizer, cultura, portanto, essa busca de apreensão do real por meio de mediações simbólicas. Que mediações simbólicas são as artes? É a linguagem, a primeira grande mediação simbólica. São as ciências, são as artes, são as leis, são as mediações simbólicas, não são as mesmas do Jesus Martim Barbeiro. Eu discordo, francamente, do livro do Barbeiro, o meio suas mediações. Então, numa acepção mais restrita, eu diria que a cultura é a produção e o consumo do sentido que é inerente a esse relacionamento com o real. Por isso, uma grande parte das conceituações, das definições de cultura, vão na direção da trama do sentido, da rede do sentido, e também acerta
nesse sentido. Quer dizer, nesse relacionamento que temos com o real, nós geramos sentido, nós produzimos significações de sentido, e pode se dar também o nome de cultura essa trama de sentido. Então, cultura não é um conjunto fechado de representações, não é um conjunto de atitudes e de saberes que preexista a pluralidade da experiência. Quer dizer, a cultura não nos antecede, ele é processo. Portanto, a cultura, eu estou falando de cultura aqui, como a diversidade das práticas sociais de sentido. Que a cultura como prática social de sentido, gerar sentido. E o que essa prática faz? Essa prática identifica e diferencia. Então, identificando e diferenciando, a cultura se deixa ver na variedade dos repertórios discursivos. Quer dizer, o que nós sabemos da cultura é o que se mostra nos inúmeros repertórios culturais com que lidamos, o repertório da ciência, o repertório das artes, o repertório das leis, os repertórios diversos que a linguagem nos oferece. Ora, então, o que nós sabemos é que as instituições hegemônicas costumam privilegiar os repertórios de uma totalidade, a que você dá o nome de cultura ocidental. Então, quando se fala de a cultura, grande cultura, normalmente está se falando da cultura do Ocidente, a cultura ocidental, que quer ser hegemônica, pretende ser hegemônica. Na verdade, é um repertório, entre outros, um repertório, claro, triunfante, que é associado à ciência, à tecnologia, mas um repertório da cultura. Então, nesse repertório chamado cultura ocidental, você reconhece prioritariamente as representações afinadas com a harmonia, com a simetria, com a regularidade das formas. Quer dizer, é um privilégio que se otorga à cultura ocidental de ser a grande reguladora das formas. Se você não obedece a uma forma, muda a forma, pode deixar de reconhecer aquele fato como cultural. Eu acho que foi, no livro que fiz sobre educação, citei a experiência do grande violinista americano que tocou aqui no Municipal há 2 anos atrás, talvez menos de 2 anos, 1 ano e tanto, é um dos maiores violinistas americanos, caríssimo, difícil conseguir o ingresso, que fez uma experiência, eu acho, de tocar na porta do metrô. E vocês viram isso. E tocou e algumas pessoas paravam, olhavam, iam, ninguém sabia quem ele era, porque lá fora. E o único público real que ele teve foi uma criança de 6 anos, que ficou parado olhando. E essa criança que deu lá $5, que tinha, fez a mãe dar $5. E sair. E ele estava tocando peças semelhantes a de um concerto da semana anterior, que ele tinha tocado em Nova York, que não tinha ingresso, não tinha bilhete. Claro, porque mexeram na forma. Mexer na forma. Independente da qualidade da música, da substância qualitativa da música, a música de concerto depende também de protocolos de escuta. Depende de um silêncio, do lugar próprio, de contempladores ou de ouvintes, digamos, habituados àquilo. Senão, vira outra coisa. Vira alguém da porta do metrô tocando, por melhor que seja. Estava falando de psicanálise, a mesma coisa com psicanálise. Fora do setting, aquilo pode virar apenas uma conversa de bar. Né? É aquele setting com aquela pessoa, com aquele contrato onde se entrou, que efetivamente faz aquele conteúdo valioso, ou uma aula. Ou seja, mexendo na forma, tornando irregular a forma, você mexe na substância, mexe no conteúdo. Só que essa grande prioridade da simetria, da harmonia, é vista como uma panagem da cultura do Ocidente. Ora, e isso vale tanto para comportamentos,
quanto para as grandes produções do espírito, os comportamentos, maneiras de vestir, roupa. Não há nada mais importante realmente para um inglês, ainda hoje, do que ter o seu homem inglês, por exemplo. Falar da roupa das mulheres, que em todo lugar são mais ou menos parecidas. A mulher presta muita atenção à roupa, o homem não tanto, menos. Mas o inglês presta mais do que as mulheres. Se eu for trajado, for cortado em Savile Row, lá a rua da grande alfaiataria de Londres, você pode dizer se sujeito é de classe, trabalha na City, ou é aristocrata, ou é rico, e ele preza isso, exatamente. Preza a tal ponto que costumes que eles abandonaram, ou formas que eles abandonaram, são hoje, digamos, repetidos em países que eles colonizaram. Por exemplo, a grande Universidade de Lagos, aos domingos, os estudantes, não mais ingleses, nigerianos, comem de smoking. Será uma coisa inglesa. Não sei se a gente está comendo hoje, em 2015, mas até poucos anos atrás, sim. Porque a forma inglesa está ali nesses pequenos ritos, nesses pequenos comportamentos, e que não são superficiais, são extremamente importantes. Há muitos anos atrás, eu me lembro o Fernando Sabino, eu conheci bastante, que achava um grande cronista, mas também uma pessoa, assim, pessoalmente, muito divertida para narrar casos. E isso ele narrou numa crônica, mas eu ouvi dele também. Houve um tempo que ele teve um cargo na embaixada em Londres, um cargo cultural. Não, ele tinha um amigo que tinha um cargo. E ele foi... o adido cultural ia ser substituído por outro. E ele diz assim, um dia estão na rua, na porta da casa, que o adido cultural ia morar, e veio passar um inglês, que ele achou que era típico, um jovem inglês, exatamente assim, o traje cortado, muito elegante, guarda-chuva, parecia uma caricatura de inglês. E ele disse assim, eu vou mostrar a vocês, agora o que é o inglês para um brasileiro. Ele aí esse inglês na rua, que já é uma falta de educação, você não conhecia, nunca tinha visto, e diz assim, por favor, eu podia lhe fazer uma pergunta pessoal, particular e pessoal? E o cara disse, sim, mas sim, porque era até... Ele disse, eu posso perguntar, para onde é que o senhor está indo agora? E o inglês, já que tinha se comprometido, disse, bom, tem uma certa graça em inglês, mas para não ficar pedante de português mesmo. E ele diz, eu estou indo para a casa de Miss Ashley Ashton, não sei o que acontece, que é a minha noiva, entendeu? Aí já, muito obrigado. Aí, mas bastante em inglês, parado, pergunta, eu podia perguntar ao senhor, por que o senhor me interrompeu na rua e quer saber isso? Ele disse, essa é uma questão pessoal. Aí o cara vai embora. Vocês podem imaginar essa cena aqui no Brasil. Primeiro, esse perguntador ia tomar uma no meio da cara, né? É a primeira coisa. Segundo, lá o inglês entrou no mesmo jogo, era pessoal. Então ele continua, mas ele disse que imaginava. Aí já o Fernando Sabino, esse inglês chegando em casa e dizendo para a noiva, para a família, eu vi uma coisa realmente extraordinária hoje na rua. I saw a most extraordinary thing. Alguém me interrompeu para perguntar para onde eu ia, e eu respondi, não sei o que. Porque é forma, é etiqueta, é forma. Você violou, você saiu dali, ele não lhe reconhece, como não lhe reconhece pelo sotaque. Se você estudou em Oxford, em Cambridge, ou em Eton, um sotaque etoniano, muda tudo. Muda. A classe social está dada aí na forma da língua. E essa grande peça que é My Fair Lady, a grande peça realmente é a demonstração da posição de classe no nível da língua. Mas, olha, então, essa questão da regularidade da forma vale tanto para o comportamento, quanto para as grandes produções do espírito, para a obra de arte.
que traduzida das obras clássicas da antiguidade e traduzida da modernidade. Portanto, em meio a tudo isso, em meio a essa coisa toda que eu escrevi, no próprio espaço das mediações representativas, das mediações simbólicas, sempre estiveram presentes traços disso que eu chamei convulsão. Ou seja, no meio de tudo isso, a convulsão sempre esteve presente. E inscrita onde? No inapreensível. Escrita no mistério do real. Esse mistério do real de que vive toda a cultura. Né? Toda a cultura, portanto, vive do mistério do real. Ora, então, na experiência religiosa, por exemplo, são os traços convulsivos do sagrado. O sagrado na experiência religiosa não é o bonitinho do cristianismo. No catolicismo, a experiência do sagrado é uma experiência de convulsão. A experiência real do sagrado não tem aquele cheiro pedante de fé que tem os templos católicos, por exemplo. A experiência do sagrado não pode ser bonita, ou não bonita de se ver. Né? Então, mesmo no cristianismo, o cristianismo não coincide com o comportamento que a gente vê no tempo nas igrejas. Leiam os delírios eróticos de Santa Teresa com a espada de Cristo, ou com a lança de Cristo, que vocês veem que o sagrado é um pouco mais embaixo. Né? Então, nos comportamentos e nas artes, são interessantes os traços convulsivos que se convencionou chamar de grotescos. Na verdade, é uma convenção. Portanto, a experiência do grotesco antecede o próprio nome. Antes de aparecer o nome grotesco, a experiência já havia. Então, sob as formas de quê? Do inverossímil, do que nem parecia verdadeiro, ou estava presente, por exemplo, na transgressão, no rompimento das leis da natureza, das leis da proporção, portanto, das leis da simetria, de que a cultura ocidental se apropriou. Então, citando, por exemplo, Horácio, grande poeta latino, no livro chamado Arte Poética, onde ele diz: vocês poderiam conter o riso, amigos, se vissem um pintor juntar uma cabeça humana, um pedaço de cavalo, e aplicar plumas de várias cores a membros recolhidos em qualquer lugar, ou se a cabeça de uma linda mulher acabasse obscenamente num peixe negro e feio. Isso está na Arte Poética de Horácio. Ele está descrevendo uma convulsão, uma cena convulsiva, é grotesco. Então, aqui você vê também uma repulsa à heterogeneidade. Quer dizer, misturar um pescoço de cavalo com plumas, com pedaços de cavalo, ou a cabeça de uma linda mulher com um peixe, acabando num peixe. É o heterogêneo, que se junta aí, e é feio, é repulsivo. Então, essa mesma repulsa à heterogeneidade, essa repulsa à desproporção, já era manifestada no primeiro século depois de Cristo. Muito obrigado. Pessoal, você teve aula comigo aqui na UESB, eu peguei, todo mundo sabe que eu tenho essa coisa que é ar-condicionado. Eu sou viciado em ar-condicionado, só durmo com ar-condicionado, não falo mal. Eu não consigo dormir. Mesmo, obrigado. No primeiro século depois de Cristo, o arquiteto e urbanista Vitrúvio, ele tem um tratado estético chamado De Arquitectura, que na verdade, é de 27 a.C., o tratado dele. Ele investia ferozmente contra aquilo que ele chamava de monstros em lugar de representações naturais verdadeiras. Obrigado.
Ele dizia o seguinte, que só a depravação do gosto podia dar preferência a quê? Ele estava falando de arquitetura, desenho arquitetônico. Hastes terminadas por flores, de onde saem meias figuras, umas com rosto de homens, outras com cabeças de animais. Ele diz, ora, por que é repulsivo? São coisas que não existem. Não podem existir e não existirão jamais. Esse é de Vitrúvio. Vejam só, é desse tipo de formas que estão recobertos os purões, ou as grutas, em italiano grotte, né? Grota, de onde vem grotesco, da Domus Aurea. É o Palácio de Nerva, em Roma. Está em frente ao Coliseu. Toda vez que eu tentei visitar, estava fechado. Na minha reforma, fiquei em frente ao Coliseu. Teve a Domus Aurea. É daí que vem a designação de grotesco. Quer dizer, e essa designação data de 1502, em que o cardeal Piccolomini, cardeal italiano, encomenda a decoração do teto da Biblioteca de Siena, e ele encomenda expressamente, ele diz, essas formas fantásticas, essas cores e essas composições que hoje se chamam grotescas. A palavra já estava circulando. Então, o grotesco, a partir daí, ele tem uma história de períodos de apogeu, períodos de glória, períodos de condenação estética dessas figuras no imaginário da pintura italiana, mas também você sabe da ubiquidade dessas formas ainda hoje em igrejas e museus. As gárgulas, rosto de monstros. Né? Eu há pouco estava falando com a Denise de uma palestra que dei em Portugal. Eu estava falando de sotaque, que eu não entendi o sotaque de algumas pessoas. No Mosteiro dos Tibães, no Porto, que é uma maravilha, ele tinha acabado de ser restaurado. É lindo. E quando você entra, eu fiquei muito surpreso, eu teria mencionado até no livro. Né? Logo na entrada do mosteiro, dentro já da igreja, você tem figuras grotescas obscenas. Dentro da igreja. O que é extremamente curioso, que isso é em Braga, no Porto, é em Braga. E Braga é um lugar muito conservador em termos católicos. Ela, aliás, está... Na sede de Braga está a primeira cruz que veio aqui no Brasil. Né? Então, tem na Notre Dame, em todo lugar, em quase todo lugar, você encontra essas figuras. Então, o grotesco, ele pode ser encontrado desde a nave da pequena igreja de Santa Maria Formosa, em Veneza, até as estantes do Papa Júlio II no Museu do Vaticano, na sala de Heliodoro, no Museu do Vaticano, em meias pinturas de Rafael, em quadros assinados por artistas expressivos, como Luca Signorelli, Bramantino, Cesare di Sesto e outros que povoam o Museu do Vaticano, e no próprio afresco do Juízo Final, de Michelangelo, uma coisa maravilhosa, o grotesco comparece, e comparece na barca de Caronte, a barca que atravessa o Rio do Inferno, que vai jogando no inferno as almas dos condenados. Ali o juiz do inferno, que é Minos, ele tem orelhas de burro. As orelhas dele são de burro. É uma imagem decididamente grotesca. Citando isso aqui, porque é uma experiência realmente à beira do sublime, eu acho, o Museu do Vaticano, e as pinturas do Vaticano, mas o grotesco está ali, espalhado, está em todo lugar. Então, o que me interessa aqui é a função antitética do grotesco frente à representação clássica.
Quer dizer, o grotesco é uma tomada de posição esparsa contra aquela representação clássica que domina a cultura ocidental. Quer dizer, é isso que tem dado margem a que os efeitos de desarticulação, os efeitos de dispersão das formas, possam ser relacionados à narrativa carnavalesca ou à narrativa burlesca. O grotesco está no carnaval por inteiro. Carnaval europeu, carnaval português, carnaval brasileiro. Isso, portanto, não só na literatura, mas também no cinema, também na televisão, às vezes na própria experiência vivida. Você vê o grotesco. Eu cito, para quem quiser ter uma experiência que foi magnífica, a melhor que eu já vi de grotesco em cinema, mais do que as formas, às vezes, buscadas diretamente. Fellini trabalhou muito com grotesco, com o imaginário. É um episódio de um filme chamado Buonasera, Buonanotte, uma coisa assim. É um filme de episódios, dirigido por grandes nomes do cinema italiano, da Visconti, tá? As grandes figuras. Com esse ator notável que coordena, que é o Marcello Mastroianni. São alguns episódios. E eu não conhecia esse filme. Quem tem na cópia dele que me passou outro dia, quando eu fazia o livro com ela, foi minha mulher, a Raquel, que adora. Tem um episódio, que é o maior episódio grotesco que eu já vi no cinema, e dirigido exatamente por Visconti. O seguinte, é um dia do desfile das tropas da NATO, da grande organização OTAN, em Roma, comandadas, iam dar partida para a italiana por um general italiano, cheio de condecorações. Decorações tinha até, acho que pendurado da orelha. Eu esqueço o nome do ator, mas é maravilhoso, maravilhoso. Esqueci agora o nome dele. Só que na hora de começar, ele tem dor de barriga. E ele vai olha, então, no auxiliar, leva a um desses banheiros de rua imundos, muito sujos, num bar. E ele entra no banheiro. Né? A história já começa de mau gosto. Né? Terminando, ele puxa o negócio para dar descarga. Descarga, a descarga não funciona. E ele resolve examinar, puxar mais. Ele puxa, o monóculo dele, que ele tinha, cai dentro da privada. E ele, já, né, puxa, vai puxar, mas quando vai puxar, o negócio vai mais profundo. Olha, e começa uma sucessão de passos falsos, onde ele é levado a subir um vaso sanitário velho para recuperar uma água que limparia ele no respingo daquela coisa, e ele escorrega né, e cai debaixo. E as coisas vão se complicando, vão se aumentando e já estão batendo na porta auxiliar. Mas ele já está numa situação desesperada. Tinha merda para todo lado. Né? Eu conto essa história, depois eu vou voltar a ela, porque tem um sentido de crítica aí. É engraçado, mas você ri nervosamente. Tem graça, tem, né? Ele já não sabe mais o que fazer, já está todo. E o auxiliar batendo, e de repente o auxiliar vê simplesmente um tiro. E o filme acaba ali. Ele simplesmente puxou daquela pistola que ele tinha e se matou. Porque ele já não aguentava mais. Vamos sair daqui. Chama-se Buonasera, Buonanotte,
Vale a pena. Não, o filme é todo bom, mas esse episódio, inclusive, foi nesse livro Império do Grotesco, foi a Raquel. Então, a partir do século XVII, portanto, o substantivo grotesco ele foi progressivamente se transformando num qualificativo que encontrou lugar em quê? No campo semântico do ridículo, do caricatural ou do paródico. Ele foi empurrado para esse campo das classificações. E essas extrapolações não costumam agradar hoje aos especialistas em história da arte. Cito, por exemplo, Philippe Morel, para quem os grandes autores do grotesco, que são Wolfgang Kaiser, Lo Grotesco, a edição espanhola, Mikhail Bakhtin, que são construtores de acepções ampliadas em torno do conceito de grotesco. O livro do grotesco de Kaiser é enorme. O livro de Bakhtin também é muito grande. Na verdade, Morel diz que eles nos ensinam pouco sobre esse fenômeno. Por quê? Porque eles passam muito arbitrariamente do substantivo ao adjetivo. De repente, eles passam a qualificar demais. Isso é grotesco, que é o que nós tendemos a fazer também. E aí já entra num certo moralismo cultural, isso é grotesco. Ele acha que deve ficar no substantivo. Ele diz que Wolfgang Kaiser, por exemplo, que é o primeiro grande trabalho grotesco, um grande crítico alemão, ele faz do grotesco, ele diz, a quintessência do absurdo, a quintessência do pesadelo, a quintessência do diabólico. E o Morel diz, é a manifestação de uma angústia existencial que acharia uma de suas melhores expressões na pintura de Peter Bruegel, o velho. Então, o Morel chega a essa definição romântica do grotesco. Ele diz em inglês, é uma tentativa de invocar e submeter os aspectos demoníacos do mundo. Quer dizer, o grotesco é uma tentativa de chamar o demônio e submetê-lo. E Bakhtin, no célebre estudo dele sobre Rabelais, ele é quem desenvolve a noção de realismo grotesco, realmente. E ele diz que o realismo grotesco é o princípio de degradação e de nivelamento por baixo. Quando você nivela as coisas por baixo, você está no grotesco. Ora, ainda que essa função qualificativa possa manter só um simples, um mero parentesco linguístico com o substantivo, afixado em museus ou em igrejas, eu não vejo, pessoalmente, como dissociar o imaginário que, assinalado por essa justaposição das formas incoerentes, essa justaposição incoerente das formas de imaginário, e que está presente na dimensão escatológica do mundo, e nesse cru realismo do grotesco, desenvolvido em obras literárias ou em obras narrativas de todo o gênero. Está lá. Na literatura, na pintura, essa desproporção, essa incoerência se mostra. Então, foi essa a pragmática, a plataforma pragmática colocada por Victor Hugo no prefácio do Cromwell, que é o que lança no Ocidente moderno a ideia do grotesco. É o prefácio da peça Cromwell, de Victor Hugo. Lá ele apresenta o grotesco como o cômico, o feio, o monstruoso, como a palhaçada, tanto o palhaço, que é a figura da comédia dell'arte, é uma figura do grotesco, mas, sobretudo, o grotesco como um modo novo, um modo geral de conceber o fato estético. Ele diz, é um fato estético novo. Portanto, o feio é estético. É isso que ele está dizendo. Então, na visão de Hugo, de Victor Hugo, nesse prefácio, o grotesco pode aparecer, pode romper em qualquer lugar onde aconteça a produção simbólica. Onde tem a produção simbólica, o grotesco pode aparecer. A propósito do palhaço, vou assinalar, seria interessante depois fazer alguns comentários sobre o palhaço como grotesco, porque Chaplin, na verdade, trafega no limite, mas com um sentido muito crítico. Então,
Victor Hugo parte de alguma coisa que já estava presente no espírito do tempo dele. Ou seja, a celebração dessa antítese, a celebração da desproporção, que os italianos chamam de disgusto. A palavra em italiano para isso, na verdade, é disgusto, em oposição a gusto, né? O desgosto. E não o desgosto para ser traduzido como uma experiência negativa de desgosto, não como uma experiência negativa de desprazer, mas o desgosto como um prazer ativo com a abjeção. Um prazer ativo com tudo aquilo que cause aversão ao julgamento estético proferido pela bela alma. Quer dizer, as belas almas sempre fazem julgamentos estéticos com as coisas ditas elevadas do espírito. Então, o desgosto é alguma coisa que é simplesmente antitético ao cânone clássico do gosto, o cânone que Kant proclama. E, de modo geral, a primeira estética alemã proclama como universal. Você não está no padrão, você cai no mau gosto. Você cai no mau gosto. Então, o desgosto dos românticos italianos é uma reação às doutrinas moralistas da estética, porque essas doutrinas geralmente têm base teológica, elas são doutrinas afins à hegemonia política da burguesia europeia. Portanto, vejam só, então, esse desgosto implica, primeiramente, tudo isso que os letrados chamam de sermo humilis. Sermo humilis, ou seja, ou mesmo de grotesco. Sermo humilis, de sermo, de língua, né? É o sermo da terra, humilde, do povo. Para vocês fazerem ideia de como isso é ampliado, esse gosto, vocês leiam um livrinho, que, aliás, é o pior livro dele, desse grande crítico da cultura do Ocidente, que é Adorno, que é a grande figura da escola de Frankfurt. Eu cito esse livrinho no meu livro sobre educação. Encontra-se em português, é interessante. Não é um grande livro, né, realmente. Onde o Adorno simplesmente diz que cultura não pode ser coisa de camponês. Cultura é coisa de quem mora na cidade, de burgueses. Ele critica o modo de falar do camponês, o modo de vestir do camponês. Isso é muito interessante, Adorno. Sim, aí depois você vê coisas mais sofisticadas quando ele critica o jazz americano, por exemplo. Acha que não é música, que você vai entender por quê, né? Jazz forte. Então, portanto, você tem um gosto da exterioridade corporal que é sublime, entendeu? E você tem o desgosto fisiológico do homem que Nietzsche chama o homem subcutâneo, o homem por debaixo da pele, o homem fisiológico. Esse homem subcutâneo fisiológico é experimentado por poetas, por artistas, aqueles que Nietzsche chamava de espíritos impacientes. São os artistas, os poetas, chamava elogiando. Então, são exatamente as afecções corporais, e não afetos espirituais. Isso que Nietzsche valoriza quando Nietzsche dá estatuto pleno ao mau gosto. Nietzsche coloca o mau gosto lá em cima. E o que ele valoriza são as afecções corporais. Que determinadas culturas valorizam grandemente. Por exemplo, uma experiência, por mais que o relativismo cultural seja grande, às vezes desagradável, escandalosa, você está no almoço com japoneses, alguns japoneses que acabam de chegar, e ele revelar para a dona da casa a satisfação dele com a comida. É verdade que é um tipo de japonês que eu trafego um pouco nesse meio, que eu sempre fiz artes marciais, essa coisa. O japonês chegado. Entre eles,
que é difícil também você participar, você aceita, mas me acontece. Ele simplesmente, ele se levanta e peida. Está homenageando a dona da casa. A comida é boa. A comida é boa. O arrota. Isso também. A minha arrota aqui também. São duas afecções corporais, digamos, inteligíveis, para quem gosta de cultura japonesa, mas desagradáveis. Desagradáveis. Então, a estética, por exemplo, o simples fato, mesmo aqui no Brasil, para determinadas camadas de burguesia do Nordeste, que eu conheço. Eu falo porque era um grande amigo meu, que eu tinha grande admiração, já velho, que morreu, extraordinário, do Rio de Janeiro, que foi o criador da Escola de Comunicação do Rio de Janeiro, Simeão Leal. Grande figura, cultíssimo, pintor. Mas você comer cebola para ele era um escândalo. E eu vi que era um comportamento de classe, que ele era de classe alta no Nordeste, na Paraíba. E ele dizia mesmo assim, cebola, dizia cebola. Ele dizia, comer cebola, o sujeito que come cebola não tem caráter. Ele era valente. Simeão, eu adoro ele, é meu herói. Mas tem caráter, porque não tem... Você conheceu, Jairo, Simeão Leal? Chegou a conhecer, não? Na ECO, não? Fundador da ECO. Simeão Leal. José Simeão Leal foi quem fundou a ECO. Quer dizer, foi em Lisboa e depois Simeão que assumiu, foi apoio para lá. Ele dizia, ele provava, ele ficava irritado e era um cara valente, provocador. Não era muito bom se contrariar ele nesses pontos. Quer dizer, não tem caráter, do jeito que, como cebola. Né? Por causa do cheiro, né? Cebola, não sei o quê. Né? Então, existe uma coisa, portanto, chamada desgosto, e a estética nietzschiana do desgosto. Ela se funda o quê? Numa sensibilidade radical, que ultrapassa o campo normativo, o campo cognitivo da obra de arte, para chegar a uma esfera da ação prática, onde predomina o quê? Uma comunicabilidade generalizada, essa comunicabilidade dos afetos, a comunicabilidade dos conflitos, da desarmonia, dos mascaramentos. A comunicabilidade da desarmonia é muito comum vocês verem na televisão, por exemplo, em mesas de futebol. Há muitos anos atrás, na Escola de Comunicação, não era a Globo, era a TV Tupi. Alguém que era televisão me disse o seguinte, que havia uma mesa de futebol que era na televisão. Um deles, depois, eu até dirigi um desses comentaristas na TVE, e que alguém pensou em me convidar. Eu dava muita entrevista na televisão para participar dessa mesa, para ter uma coisa assim. Eu não entendo muito de futebol, mas queria um contrapeso assim, intelectual para as conversas, não sei o quê. E alguém disse, esse alguém é sábio. Eu não sei o que, não, Muniz não. Muniz pede licença para falar. Realmente, não, para naquela discussão de futebol, não é para você pedir licença, é para você interromper a palavra do outro, dizer o que, se possível, xingar um pouco. Não pode, que a televisão não deixa. Mas uma boa discussão acalorada de futebol, você deve chamar, você é burro, você é isso. Você, entendeu? Você que pede licença para falar, ali não é exatamente o lugar. Mas uma comunicabilidade desabrida dos afetos, isso é justo, isso convém. Então, das desarmonias, os mascaramentos, a massa faz. Então, o desafio para o sujeito dessa estética do desgosto, do desgosto, é vomitar frente ao gosto conciliador. Vomitar frente ao gosto enfraquecido, como disse, dessas belas almas idealistas, das belas almas, estar à altura do que ele diz, do homem forte, boa consciência, que ele diz que é animal.
esse sujeito forte da boa consciência é animal. Ele tem que ser animal. Então, esse boa consciência, ele pode ser humano, mas ele pode ser alegoricamente associado ao animal propriamente dito. E aqui está uma característica grotesca que eu levantei. Evidentemente, essas coisas que estou colocando agora não estão, infelizmente, no meu livro sobre o grotesco, nem no primeiro, nem no segundo. Levantei depois, embora não esteja trabalhando com grotesco, e pus assim na ordem para essa palestra aqui. Então, a tese do grotesco, como expressão da tensão diferencial entre o animal e o humano, é isso que eu sustentei, junto com a professora Raquel Paiva, num pequeno trabalho chamado Império do Grotesco, é um trabalho de 2002, onde nós chamamos a atenção para a existência de uma coisa muito profunda nas simbolizações que vinculam humanidade e animalidade. Porque, desse modo, você está sinalizando para a dificuldade de lidar com o parentesco corporal entre homem e bicho. Mas há um parentesco corporal sempre. Esse parentesco que Heidegger considera de natureza insondável. Ele diz apenas imaginável. Você pode imaginar parentesco do homem com o bicho o tempo inteiro. Depois, você pode justificar alguma questão sobre uma certa volta dessa animalidade na figura atual do monstro, que está atraindo muito o cinema, a televisão, e, inclusive muitos adolescentes atualmente. Você nunca viu tanto monstro, herói agora, seja na forma de máquina, seja na forma de lobisomem, de zumbi, de vampiro, como no cinema, hein? Na literatura, e muito no cinema, eu vejo por causa de netas. E eu nunca entendi por que, na minha geração, principalmente as moças. Os homens diziam que não tinham, mas tinham medo do Drácula. As mulheres tinham. Não, hoje as mulheres acham o Drácula um charme. Aquele Drácula do cinema é charmoso. Eu conheço alguns que gostariam mesmo de namorar o Drácula. Ele é protetor. Então, o Heidegger salienta o seguinte, que de todo ente que existe, isso está em Heidegger na Carta sobre o Humanismo, ele diz, de todo ente que existe, o ser vivo é provavelmente para nós o mais difícil de pensar. Pois, se ele é, de uma certa maneira, nosso parente mais próximo, está, ao mesmo tempo, separado por um abismo de nossa essência existente. Ele está falando do bicho, do animal. É parente, mas, ao mesmo tempo, separado por um abismo. Nós nos separamos do animal por um abismo, embora tenhamos muita afeição pelos animais domésticos, pelos bichos na selva. Então, é da dificuldade e desse abismo que nos separa do animal é que vem a estranheza das semelhanças. Nós estranhamos as semelhanças. Só que essa estranheza está transfigurada nos mitos, transfigurada nas artes, transfigurada na literatura. Então, a referência frequente do grotesco, e essa é a maneira de você ver onde caminha o grotesco, que é a referência às partes baixas do corpo. Enquanto o sublime da cintura para cima, e daqui se olha para o céu, né, o grotesco é das partes baixas. O grotesco tem a ver com xixi, com cocô, com a coprofagia, com a escatologia. Tem a ver com o que está na terra, com o que é rasteiro, com o que é mais baixo. Então, essa referência frequente às partes baixas do corpo é uma derivação do tema da animalidade. Né? É uma derivação da animalidade. Então, o que se põe o jogo para o animal é a sua relação com o meio que circunda em termos de comida. Reprodução do animal, a pura conservação do animal, que às vezes, em determinada situação do interior, as pessoas atribuem coisas ao animal, reprovam no animal
como se reprova o humano. Eu cito meu finado pai. Meu pai, por exemplo, que era um homem enorme, grande, poderoso e caçador. Ele, às vezes, o cachorro, tinha cachorro na casa, e olhar a comida. O cachorro não pode ver comida, ele quer olhar. E ele saía uma fúria contra o cachorro, chamando o cachorro de pidão, e olhando como se fosse um menino, pedindo comida. Mas o cachorro não é irresistível para ele. Ele achava, ficava nervoso com aquele comportamento, que ele achava que o cachorro devia se comportar na sala de modo civilizado. Mas era um homem do campo, o meu pai, e caçava essa coisa. Então, o imaginário grotesco, por outro lado, ele subverte as figurações clássicas do corpo. E ele passa a valorizar as vinculações corporais com o universo material, assim como os orifícios do universo material, assim como as protuberâncias do corpo, os orifícios do corpo e as partes baixas. Isso é o grotesco. Portanto, quais são os grandes temas da estética do grotesco? A alimentação. Comer, velho, pantagruelicamente. A dejeção. A cópula. A gravidez. A parturição. Tudo isso é constante da imageria, da imagem carnavalizante do grotesco. Hoje, com relação por exemplo, a gravidez, podem espantar com isso, sempre se teve muito cuidado e respeito com a mulher grávida. Mas a estetização da gravidez, aqui no Brasil, que eu saiba, de Leila Diniz para cá. Hoje, toda mulher grávida, ela exibe a barriga na rua, ela mostra a barriga, não tem problema. Isso era impensável antes da Leila Diniz. Eu conheci a Leila Diniz, que eu chefiei a redação. A Leila, o livrinho que eu vi sobre a Leila Joaquim não dá conta dessas coisas. Ela foi uma pessoa transformadora em costumes aqui no Rio. E esse costume foi dela, transfigurador, porque a partir da Leila Diniz aparecendo, que era um escândalo, mesmo em redação de jornal, onde eu via, não na frente dela, que ela era uma mulher fantástica, mas por detrás, olha, gente amigo dela, amigo meu, a Leila com barriga de fora. E hoje é normal, as mulheres grandes exibem com orgulho a sua barriga. Mas antes era coberta, muito recoberta. E aí tinha uma coisa de respeito, respeitar o lugar, essa coisa. Ora, então, essas coisas do alimento, da dejeção, da cópula, da gravidez, que são cercados de véus e que nem sempre foram cercados. Vocês leiam Erasmo de Roterdã e vejam que no Renascimento, no século XVI, por aí, os camponeses copulavam nas estradas. À vista das pessoas não tinha nenhum problema. Não tinha nenhum problema. Ou as camas campanhardes, em que a visita dormia com os donos da casa, com todas as consequências que podia ter. Essas coisas que vão sendo depois veladas, cobertas, vão sendo, digamos, novamente expostas pelo grotesco. Ora, então, é notável como Baquetini, como ele se detém longamente nas descrições que Rabelais faz de pessoas com narizes enormes, de orelhas desproporcionais, outras pessoas com testículos deformados. Tem descrições em Rabelais de homens com os pênis tão grandes que alguns podiam ser enrolados 5 ou 6 vezes ao redor do corpo. Vocês vejam a cultura popular na Idade Média, no Renascimento, essas descrições. Então, diferentemente do corpo definitivo, do corpo acabado, nos termos do cânone clássico, o corpo grotesco, ele se presta à metamorfose, ele se presta à mistura,
ele enseja uma bicorporalidade. Uma bicorporalidade em que os elementos se alteram e se encadeiam de modo confuso, de modo desordenado, sugerindo um conflito entre cultura e corporeidade. A questão do monstro aparece exatamente nesse conflito. Vocês vejam Drácula, por exemplo. O Drácula do Bram Stoker, do livro. E que é o Drácula dos primeiros filmes, não o Drácula de agora, que as adolescentes gostam, o Drácula que dá medo. O Drácula, na verdade, o Bram Stoker, aparentemente, ele queria criticar costumes aristocráticos e também burgueses do ponto de vista do trabalhador. Porque o problema do Drácula é um problema grotesco nesse nível de bicorporalidade. Porque o Drácula é uma inversão, portanto. É um rebaixamento de tudo que deveria ser um homem normal. Primeiro, ele dorme durante o dia, quando as pessoas estão trabalhando. E sai à noite, quando as pessoas vão descansar, para atacar suas vítimas. Depois, ele ataca como um animal, as duas garras vão no pescoço, e onde ele aspira o sangue da mulher. A referência sexual, na verdade, bissexual, aí é clara, também do Drácula, do Calderwood, porque... obrigado. Muito obrigado. As garras, os caninos, são claramente figuras fálicas, portanto, há uma figura de penetração. E, ao mesmo tempo, ele aspira líquido vital, que é sangue. Ele não injeta, ele não penetra e injeta líquido vital, que seria o esperma. Não, ele aspira da mulher o líquido vital, que é o sangue. Então, uma função claramente bissexual nessa penetração dele. Quer dizer, ele viola o estatuto burguês do corpo de saúde, do corpo rígido. Depois, esse sangue que ele aspira não passa pelo processo normal da alimentação, ele vai diretamente injetado no próprio corpo dele. Não faz como a folha, faz uma fotossíntese, não é? Ele absorve diretamente o líquido vital da mulher. E, finalmente, ele não pode nem se ver no espelho. Ele viola totalmente o cânone lacaniano do reconhecimento do sujeito de si mesmo. Você olha no espelho e se reconhece. No espelho não aparece nada, ele não tem sequer estatuto de sujeito. O Drácula se presta a uma análise grotesca desse tipo. É só ler o livro do Bram Stoker. Eu estou citando assim de cabeça, deve ter outros detalhes maiores da roupa, a coisa aristocrática com relação ao burguês inglês comum às pessoas. Hein? Precisa dormir. É uma referência aparentemente política. Parece que houve um Vlad, um conde dali transilvaniano que empalava as pessoas. Tem referências também políticas até. Mas eu confesso a vocês que eu estranhei muito quando eu vi as meninas, até o neto, se referirem de uma forma tão assim, simpática ao Drácula do Crepúsculo, que é um... Eu aí fui ver o filme na televisão, não aguentei muito. É um vampiro vegetariano, jovem, pálido, como vampiro, mas não tem a palidez, digamos, cadavérica do Drácula, dos primeiros Dráculas do cinema. É mais uma palidez de onanista, de um jovem que passa os dias no banheiro, se masturba. Isso é que a gente chamava na Bahia de um termo mais grosseiro, mas o onanista foi para vocês, porque eu sou delicado. Então,
Se você acolhe as sugestões de Bakhtin, no sentido de aplicar a categoria estética do grotesco a uma fenomenologia do vivido, uma fenomenologia da vida cotidiana, é possível você encarar o grotesco como um outro estado da consciência. O grotesco como outro estado da consciência. Quer dizer, o grotesco como outra experiência de lucidez. Né? Uma lucidez que penetra a realidade das coisas, uma lucidez que exibe a convulsão das coisas, o estado convulsivo de todo real, e arranca os véus de encobrimento que a cultura põe na convulsão. Toda convulsão é coberta. A cultura bota um véu em cima, porque nós temos medo da convulsão. A convulsão pode ser estranha, medrosa, você não domina. Se não tiver nenhum muçulmano aqui, eu vou arriscar dizer uma coisa, que eu não quero sofrer a fátua, mas que eu gosto muito do Corão, eu leio um pouco de árabe, gosto do Corão, mas não gosto do fundamentalismo islâmico, realmente eu não gosto. E eu acho que esse negócio de cobrir a mulher é medo da mulher. Eu tenho defendido isso. Há alguma coisa de convulsivo no feminino também que dá medo ao macho fundamentalista. Então, cobre. Vai cobrindo por inteiro. Vai. E, ao mesmo tempo, não pode prescindir a mulher, porque a família tem que continuar, a sexualidade está ali, mas vai impede de dirigir, de esporte, não sei o quê, de escola, de ser médica, e, finalmente, a cara por inteiro, o corpo por inteiro, porque, no fundo, apesar dos clichês do mito, há alguma coisa de estranho no feminino para o macho absoluto. Então, é preciso neutralizar, cobrir, portanto. Preciso cobrir. Esse Simeão Leal, mais uma vez, fundador da ECO, que era doido, genialmente doido, causou uma vez uma confusão enorme dentro do avião, que estava um desses árabes, viajava com a mulher encoberta, os filhos, agora tinha mais duas encobertas. Ele, avião da Varig, assim, mesmo, tomava bem, e era valente, né? Ele não aguentou aquilo, foi lá e arrancou o véu dela. O marido voou, mas nada disso assustava o Simeão. Ele não tinha medo, era realmente a pessoa. Aí precisou vir comandante de avião, ele falava em português, sei lá, coisa de homem, não sei o quê. Né? Arrancou o véu. E, claro, nem o marido gostou, nem a mulher gostou também, porque ele é abusado, já é desabusado, realmente. Então, mas tem um encobrimento aqui. É preciso respeitar o lugar. Então, o grotesco se arrisca, então, a se tornar uma radiografia inquietante. O grotesco é uma radiografia surpreendente do real, mas uma radiografia que, em geral, é risonha, às vezes. Você ri. Porque o grotesco é essa que está, como eu disse, na fronteira entre o animal e o homem. Ele é inquietante, mas ele nos dá um riso nervoso. Naquele filme que eu citei, do militar, do banheiro, o riso é nervoso. Você ri, mas ri nervosamente, porque, de algum modo, você se põe no lugar ali. Embora fosse militar, você quer que seja, né? Mas você se põe nervosamente. Daí, a frequente desconstrução carnavalesca das obras criadas pelo idealismo cultural, tanto pelo apelo ao que é libidinalmente baixo, né, quanto pela exposição do mal-estar do corpo no interior da linguagem. Portanto, e assim vão aparecendo formas relativas à escatologia, à teratologia. A escatologia, não no sentido de fins últimos, escatologia como
o saber dos excrementos, né? A teratologia, como o saber dos monstros, aos excessos corporais, às atitudes ridículas, né? E, por derivação, a toda manifestação da paródia em que você produz uma tensão risível, uma tensão de que você ri, por efeito de quê? De um rebaixamento de valores. Quando você identifica a forma de uma cultura. Isso se chama, em retórica, o bathos. B-A-T-H-O-S. Eu posso contar uma história do bathos. Eu cometi, alguns anos atrás, a bobagem de me candidatar à Academia de Letras. Isso é uma bobagem. E tive votos. Né? Mas uma pessoa, particularmente, que eu vou contar, que não mora no Brasil, disse, olha, eu não posso votar em você, porque você deu uma entrevista, alguém mandou para ele, claro, deu uma entrevista dizendo que minha literatura era um rebaixamento. Valor. Então, Paulo Coelho. Eu conheço ele, é um cara gentil. E não havia como negar, porque ele me mandou por e-mail o recorte. Era uma entrevista de rádio, mas saiu publicado em algum lugar e alguém, mandou, né? Para ele ver. E eu disse, é verdade. É rigorosamente verdade. Mas rebaixamento é o termo com que se traduz em português, o grego bathos, B-A-T-H-O-S. O que é um rebaixamento cultural? É verdade, o que eu queria dizer. Ele realmente, o Paulo Coelho, eu acho que o que ele faz é plenamente literatura, é uma má literatura, mas é literatura. Ele rebaixa a dificuldade de certos sistemas religiosos para poder fazer eles darem as mãos. O que toda religião tem aspectos difíceis, às vezes inconciliáveis com outros, nos rituais. Se você retira as dificuldades, as asperezas, o judaísmo pode dar as mãos ao islamismo, que pode dar as mãos ao cristianismo, que pode dar as mãos a outra religião, se queira como religião. Ele dizia, o budismo, acho difícil. O budismo não tem Deus. O budismo é uma religião sem Deus. Sem Deus. Tem Deus são os hinduísmos. O budismo não tem Deus. Então, mas pode. É só você retirar as dificuldades. Isso se chama bathos. Então, a categoria retórica do grotesco é o bathos. Você retira as dificuldades, rebaixa. Só que a palavra rebaixar, em português, tem um sentido pejorativo, negativo, mas não é. Tira também a ideia do pejorativo. Rebaixar é tirar as dificuldades. Então, você identifica uma forma da cultura, tira as asperezas dela, isso é o bathos. Então, no âmbito dessa conjuntura teórica, porque tem uma conjuntura teórica aí, a consciência reflexiva, ela pode fazer do grotesco uma categoria crítica. Portanto, o grotesco pode ser uma categoria crítica. Então, um bom exemplo dessa categoria crítica, por exemplo, o Baudrillard. O Baudrillard, quando ele concebe a modernidade como uma carnavalização, Baudrillard toda a modernidade ocidental como uma carnavalização. E atravessa as fases, para Baudrillard, da evangelização. Baudrillard vê a evangelização dos povos como um carnaval. E acredita. Conheço gozado que Baudrillard era sobrinho, eu conheci pessoalmente, me gabo muito de ser amigo dele, ter sido amigo. Ele era sobrinho do bispo, um bispo importante, o bispo de Reims, mas ele achava a evangelização efetivamente no carnaval. E diz uma coisa que para mim foi muito importante. Ele dizia, olha, o cristianismo, o catolicismo, o cristianismo, só ficou realmente popular com os ritos jesuíticos carnavalescos. É o rito que populariza o cristianismo, não é a grande ideia teológica, a grande ideia de Deus. São ritos, é a missa, cantada, dançada, passeada, e depois a procissão, principalmente a procissão, que é tirada e copiada das grandes procissões africanas, dos ritos. Então,
a evangelização, a colonização, a descolonização e a globalização. Tudo isso vai um percurso que produz uma hegemonia de alcance mundial. Ele diz, mas os modelos disso, os modelos técnicos, militares, culturais, ideológicos, se fazem acompanhar, se eles de uma reversão extraordinária. Ele disse, por meio dessa reversão, essa potência, ao mesmo tempo militar, tecnológica, científica, é lentamente minada ou canibalizada por aqueles mesmos que ela carnavaliza. Ele acha que, em si mesmo, toda essa potência é minada pela carnavalização. É textual de Baudrillard, ele diz assim, essa dupla forma carnavalesca e canibalesca, que se vê repercutida por toda parte em escala mundial, com a exportação de nossos valores morais, ele diz direitos do homem, democracia, escolhemos tudo isso, nossos princípios de racionalidade econômica, de crescimento, de performance, de espetáculo, tudo isso é exportado, mas tudo isso, ao mesmo tempo, é revertido e canibalizado. Quer dizer, ninguém, no fundo, realmente leva a sério. É isso que ele quer dizer. Ri muito disso. Então, dentro dessa visão, a globalização, essa globalização que estamos vivendo, é apenas o teatro da decomposição da cultura ocidental moderna, do apodrecimento, da degradação da cultura ocidental moderna, que está entregue a uma extrapolação violenta de si mesma sobre o resto do mundo, mais vulnerável ao paradoxo dos valores universais, que, ao mesmo tempo, os valores que o Ocidente exporta, carrega a sua afirmação e a sua denegação. O que é isso? Obrigado. O que é isso? Carregar a afirmação e a denegação. Toda vez que você impõe um valor, a denegação é dada. A denegação é dada. Há pouco tempo atrás, eu conversava com uma famosa Yalorixá baiana, que é a minha Yalorixá, Estela, sobre essa violência que tentam cometer contra os cultos, umas seitas fundamentalistas na Bahia, e o pessoal do Candomblé não reage uma vez ou outra, mas não reage realmente coletivamente. E a Estela, que não é nenhuma filósofa, me disse a mesma coisa que eu já diria. Ela disse, não precisa. Todo exagero se derruba. Verdade. Todo exagero se derruba. Pode ser a violência, quer dizer, sofre-se no início. Mas todo exagero se derruba. Vocês vejam os livros do Gaspari sobre o regime militar. Você vai lendo, que eu acho um grande jornalista, o Hélio Gaspari. E é um livro jornalista, mas cheio de fonte, de informação. Vocês se dão conta de que o Exército Nacional, o Exército Brasileiro, tinha que recuar ali, por sua própria causa também, não foi a única causa, porque já estava desmoralizado por si mesmo. Era tal a dispersão dos valores de hierarquia do Exército, que não haveria mais hierarquia, porque o negócio já estava minado por dentro. Como o episódio que ele cita aqui na Guanabara, um cabo que tinha matado não sei quem, que era gago, não sei. E aí o comandante aqui no Rio, a Marinha chama e enquadra. Não pode. E esse cabo pega a metralhadora, estava no lugar, e gaguejando, ele diz, eu lhe mato aqui agora, o comandante. Ele ficou por isso mesmo. A hierarquia estava acabando, porque as leis eram violadas, a brutalidade em tal nível que nessa afirmação de força e de violência já estava contida a denegação. Quando eu vi, aliás, o Hélio Gaspari narrando esse episódio nos dois livros, meu zinho foi de riso. Era de riso, é um riso nervoso, é engraçado, o sujeito que no cabo disso, se mantiver, eu lhe metralho aqui dentro, aí agora, o comando da Marinha. Então, é esse o sentido, a forma que se impõe violentamente, ela
trocava as bases de sua negação por essa estranheza radical consigo mesmo, com o seu próprio poder. Então, é o mesmo argumento para toda estrutura de poder e para o funcionamento da política também. Então, os fenômenos de Bush e Schwarzenegger, quando era governador da Califórnia, que eu vou dar examino, ele vê aí uma caricatura da democracia, tanto em Bush quanto em Schwarzenegger. Quer dizer, uma espécie de paródia grotesca do exercício racional do poder. Quando ele diz, se nós fizermos a hipótese de que o poder só se apoia nessa simulação grotesca, é que o poder, de algum modo, um desafio à sociedade, e não a representação da sociedade. O poder como um desafio à sociedade, e não a representação do social. Então, ele disse, então, Bush é a mesma coisa que Schwarzenegger. Melhor, ele diz, ambos preenchem perfeitamente o seu papel e são the right man in the right place. O homem certo no lugar certo. Ora, nós percebemos nesse tipo de argumento, esse é do Baudrillard, claramente a influência de Bakhtin nesse tipo de argumentação. Está aí o Bakhtin. Está implícito aí que a animalidade ou a estupidez faz parte dos atributos do poder. O animal está aí. Quer dizer, é uma espécie de espírito travesso, uma espécie de poltergeist, que leva as pessoas a eleger alguém mais estúpido do que elas próprias. O senhor Baudrillard acha. Por precaução, frente a uma responsabilidade da qual se desconfia sempre que ela é dada de cima para baixo. E pelo secreto júbilo de assistir ao espetáculo da besteira e ao espetáculo da corrupção dos homens no poder. O que é que ele está dizendo? Que o povo vota no mais estúpido para poder rir. Vota também no mais corrupto, mesmo sabendo que é corrupto, por uma diversão com a corrupção própria, às vezes inveja com a corrupção. Com relação a Maluf em São Paulo, eu comprovei isso muitas vezes com motorista de táxi em São Paulo, que são malufistas em geral. Eu diria. Recentemente, um deles me disse, ele disse, falou, Maluf fez essa avenida, fez esse negócio aqui, por onde a gente passava de táxi para evitar. Eu disse, vem cá, você estava falando antes da corrupção, mas você estava falando da corrupção? Ele disse, sim, mas a quantidade do Maluf, ele disse, era menor. O que é verdade, o Maluf aparentemente roubou menos. Que sai. E ele disse, rouba, mas faz. E rouba, mas é pouco. Eu disse, se você vota nele, quantas vezes ele disse que ainda está, eu voto nele. O motorista me disse. E era simpático esse motorista. Eu, minha mulher, minha filha, disse que votamos no Maluf. Então, a tese aí é uma tese também grotesca, você poderia. Ou seja, você vota no pior para poder ser melhor, para poder rir. E isso funciona na indústria cultural, nas culturas de massa. Eu conheci, por acaso, inclusive dei um depoimento para o filme dele, que eu nunca vi, a filha dele que fez, Ibrahim Suede. Eu fui o chefe de redação ali, o Ibrahim, no final, trabalhou na Bloch. O Ibrahim não é a figura estúpida que pintavam o Ibrahim Suede. Pelo contrário, é um turco muito esperto, turco que é um árabe esperto. Algumas vezes eu vi a sabedoria dele. Primeiro, ele falava errado, às vezes, porque ele sabia que o povo queria que ele falasse errado, achava engraçado para ver o programa. Olha aí, ó, o cara está falando na televisão e eu sei mais português do que ele. Esse tipo de coisa. Ele tropicava numa outra palavra. Uma vez, numa reunião de salário em Bloch Editores, o Adolfo Bloch negando o aumento para todo mundo, para os fotógrafos. E aí disse assim, vocês, que geralmente vocês têm que estudar, têm que ir para a universidade, os fotógrafos. Bons fotógrafos, mas quase nenhum ali tinha curso universitário. O Ibrahim estava na reunião. Saiu de um enorme, todo mundo em Bloch Editores, disse, Adolfo, para de história. Eu e você somos ricos exatamente porque somos analfabetos.
E sabe o que é que o Adolfo Bloch disse? É verdade. Ele tinha essas coisas também, era muito engraçado. Isso era muito da ordem do que eu estou falando aqui. Então, dessa carnavalização das imagens, vem uma autocanibalização das imagens. É uma perspectiva ainda crítica, uma perspectiva intelectualizada, na verdade, evidentemente. Existe um grotesco crítico, portanto. É aí que eu queria chegar. E esse grotesco dá margem a um discernimento formativo do objeto visado, e esse discernimento formativo dá a você, ele propicia o desvelamento público, o desvelamento reeducativo do que nele se tenta esconder, do que nele se tenta ocultar. Na desvelação, alguma coisa que se oculta ali aparece. Portanto, é um recurso estético reflexivo, o grotesco. Para quê? Para desarmar convenções, para desmascarar ideais, e de que modo, ora, rebaixam a identidade, muito poderosa, pretensiosa, às vezes, ora, expõe de modo risível e de modo, digamos, tragicômico, os mecanismos do poder abusivo. Poder abusivo, de repente, se ri dele. Só que, na periferia do primeiro mundo, onde nós estamos, há um grotesco nada crítico que alimenta o espetáculo televisivo, que capitaliza a maioria da audiência, capta e capitaliza a maioria da audiência, tanto circuito aberto quanto circuito restrito, na TV a cabo. Por exemplo, Jackass, que eu comecei falando aqui, está na TV a cabo. Então, no Brasil, a televisão massiva se caracteriza desde o início por uma atmosfera emocional de praça pública. E de praça pública exatamente no sentido trabalhado por Bakhtin. Quer dizer, a praça como uma feira livre das expressões diversificadas de cultura popular. Quer dizer, melodramas, festas de largo, danças, circo. Nunca abandonou isso, apesar da Globo ter entrado no que ela chama um padrão de qualidade, nunca realmente abandonou. Vocês já pararam para ver o Faustão? Todo mundo já viu o Faustão? O Gugu, o Silvio Santos, continuam, e mais, pode se tecnologizar aí um pouco, mas continua. Ou então, como lugar de manifestação, digamos, do espírito dos bairros da cidade, com as pequenas alegrias, com as violências da novela, que reescreve cenograficamente o Rio de Janeiro, com as grosserias, com os ditos sarcásticos. Então, a exibição dos altos ícones da cultura nacional se confronta aí com o que diz respeito ao vulgar, com o que diz respeito ao baixo, os costumes e os gostos. E os costumes e os gostos do populacho, da plebe, às vezes são exasperados. São exasperados, são gritados. Por exemplo, eu acho, apesar ditos grandes atores e atrizes da televisão brasileira, essa é a minha opinião, que já me disseram que é elitista demais, mas eu sempre me perguntei por que gritam tanto. Ele, Cosado, é uma interpretação que não é o teatral nesse sentido, tudo é muito gritado. As mulheres gritam, os homens gritam. É o teatro em sua acepção radical de histeria. É muito histérico, para meu gosto. Mas aí já entra o gosto cultural. Mas é preciso frisar o seguinte, que nada disso é exclusivo da televisão, terceiro mundo, nada disso é exclusivo da televisão brasileira. Nessa modernidade tardia que nós estamos experimentando, está se expandindo um imaginário teratológico, o imaginário do monstro, o imaginário escatológico também, dos dejetos, das fezes, do baixo. E talvez como consequência das mutações de identidade, das mutações identitárias, da instabilidade das representações, que são fontes de ameaça para o humanismo tradicional. Eu explicaria por aí a paixão pelo vampiro, pelo monstro, pelo lobisomem. Então, ao mesmo tempo, as sombras
da bestialidade, as sombras da banalidade, as sombras da bestialização, acompanham esse imaginário. Há um crítico italiano, o Omar Calabrese, que chamou isso de neobarroco. Ele chamou o neobarroco. Ora, isso se encaminha nos formatos de entretenimento público para a estética do grotesco chocante. Chamei no meu primeiro livro do grotesco chocante. Então, no caso específico da televisão em circuito aberto, o que é monstruoso? Quase sempre é a representação do povo. A televisão sempre representou o povo de forma monstruosa, contrastando com a elite consumidora. O povo grita demais. Ele às vezes, beira o bestial, na verdade, Lobos. Então, os feios, os disformes, os miseráveis, os discriminados, que são seres tendencialmente colocados na lata do lixo, do esteticamente correto, essas figuras são exibidas, eu diria, como conformações dissipativas da imagem humana. Então, a periferia se reconhece neles, segundo a Globo, pode se reconhecer, mas a elite se distingue. A elite se distingue. Quer dizer, a televisão é o lugar da síntese, dessa síntese de reconhecimento entre povo e elite. Ora, eu acho que não falta quem possa ver nesse tipo de programação televisiva a realização de um projeto de cultura nacional popular. Quer dizer, nem o cinema, nem nenhum outro tipo de espetáculo conseguiu uma cultura nacional popular nos termos que a televisão tem conseguido. O cinema brasileiro não conseguiu. Mas é preciso não perder de vista que tudo isso compõe um quadro hegemônico, que as instituições, digamos, lúdicas da cultura popular são expropriadas da fermentação alternativa que elas têm, ou do comunitarismo diverso que as manifestações lúdicas populares têm, em favor de uma integração indiferenciada, uma integração que vai fazer o mercado oficial dos espetáculos urbanos, onde a mídia pontifica. E a mídia impõe uma imagem pública. E essa imagem que a mídia impõe é a forma acabada da mercadoria. A mercadoria, portanto, como um modo dominante de relacionamento entre indivíduos e mundo. Ora, o grotesco tem sido a estratégia estética para a captação de públicos periféricos na televisão terceiro-mundista. Há uma estratégia de captação de públicos, de captação de atenção. O grotesco é esse. E foi graças a esse recurso, e esse foi o sentido do meu primeiro livrinho sobre o grotesco, como se constituíram as poderosas redes nacionais de televisão. Foi captando o povo por meio do grotesco. Uma captação por meio do grotesco. O grotesco continua depois, mesmo quando se fala em padrões de qualidade diferenciados. Mas esse grotesco vaza, transborda para a nova mídia hegemônica. Está na internet. Está fortemente na internet, nas redes sociais, sob as capas de interação, de conversa, interação, e aparece exatamente nos momentos de crise e de exasperação, nas formas convulsivas. Nunca o racismo foi tão explícito nesse país como depois das últimas eleições. Nunca foi tão explícito. Nunca a corrupção, por outro lado, foi tão descarada, tão aberta e tão exposta como tem sido agora, né? E nunca a intolerância, a divisão de classe se mostrou de forma tão grotesca quanto tem se mostrado na internet e nas redes sociais. Então, você pode dizer, mas que coisa horrível tudo isso, é monstruoso. Mas, ao mesmo tempo, é um pretexto para a reflexão. É um pretexto para a reflexão. Portanto, o grotesco crítico pode ser uma categoria a ser aproveitada. Chaplin é grotesco crítico, de altíssimo nível.
há vários outros grotescos que aparecem aí. Eu tinha trazido, eu acho que já falei demais, eu tinha trazido... eu não trouxe o que eu pensei que tinha trazido. Era uma entrevista que uma vez fizeram comigo sobre sobre grotesco. O que eu trouxe aqui foi um exemplo de ontem, dia 3, foi ontem, não? Sexta. Saiu no Globo. O que eu chamaria de um grotesco do poder. Era para eu ter introduzido aqui onde. Está na página. Não é no Globo, está lá, não sei, está no segundo caderno. Chama-se O Garanhão de Pyongyang. Alguém viu essa matéria? Não? Garanhão de Pyongyang. Ditador da Coreia do Norte segue passos do pai e do avô e decide formar seu próprio harém. Eu vou ler um pedacinho a você. Certos hábitos parece que não mudam nunca, independente de geração. O ditador norte-coreano, Kim Jong-un, de 32 anos, acaba de restabelecer uma tradição que remonta à época de seu avô, Kim Sung, fundador da Coreia do Norte. Tem um harém. O líder ordenou que seja criada a sua trupe do prazer com jovens mulheres. Para isso, funcionários do governo irão percorrer o país em busca das mais belas beldades que possam satisfazer o apetite sexual do ditador. Mesmo sendo casado com a ex-cantora e pai de uma filhinha de poucos meses, Kim decidiu não abrir mão de seguir a tradição familiar. Seu pai, Kim Jong, que governou o país por 17 anos, manteve suas concubinas no palácio até sua morte, em 2011, quando o harém foi desmantelado. Segundo o jornal sul-coreano, Chosun Ilbo, as ex-amantes receberam cada uma $4.000, uma grande quantia na empobrecida Coreia do Norte, onde a renda per capita anual é de menos de 2.000. E vários aparelhos eletrodomésticos como compensação. Isso tem acontecido há 3 gerações, se tornou uma tradição, além de uma demonstração de poder sobre a população e poder sexual. Opina Tohimito Shigemura, professor na Universidade Waseda de Tóquio, em entrevista ao Daily Telegraph. O trabalho dos funcionários é encontrar jovens mulheres atraentes, uma média de 30 a 40 por ano, porque o harém é sempre renovado. Quando elas vão se aproximando dos 25 anos, costumam ser aposentadas das funções na cama e passam a trabalhar nas forças de segurança ou como funcionárias do governo. Ou podem também ser passadas adiante a altos funcionários. Também não está claro a idade mínima e máxima das candidatas e se elas poderão recusar o convite ou serão obrigadas a deixar suas famílias para viver no palácio do ditador. Após a seleção prévia, todas deverão passar por uma entrevista com Kim e poderão desempenhar funções como empregadas, cantoras ou dançarinas. As mais bonitas não escaparão do destino de serem concubinas. E tem uma foto dele aqui, onde ele é agarrado por mulheres e funcionários, né, numa dessas visitas, esperando. Vocês diriam, o que eu chamo de grotesco atuado, ou grotesco vivido, não é que o Globo está botando isso aqui de forma crítica, claro. Mas em si mesmo, na questão do poder, o grotesco se manifesta nessa. O que é que há? E eu acho que o critério é sempre a fronteira tênue entre o animal e o humano. O que é de animal? Aqui isso é comparável, digamos, a uma tribo de gorilas. O gorila domina os machos mais fracos e a fêmea com o olhar, e domina e faz o harém dele. Pode ser um harém de leão. Leão não. Leão aliou, em geral, bate no leão. Mas totalmente animalesco, é respaldado pelo Estado moderno. Que, no fundo, a Coreia do Norte, não se engana, não é um regime democrático nesse sentido, mas o Estado é moderno.
em termos de impostos, de organização, de fabricação de tecnologia. Uma tecnologia, eles têm ogivas nucleares, não têm capacidade de lançar muito longe. Essa fronteira tem, ao mesmo tempo, uma coisa de risível. Eu sei que ninguém riu com isso. Mas, se você prestar bem atenção, há um certo riso nervoso que pode surgir disso aqui. Em pleno século XXI, 2015, um cara que tem, parece, 40 anos, assim, não sei que idade ele tem, controla um país, assassinou não sei quantos, o tio, os parentes, e monta um harém dessa forma. Portanto, é uma categoria a ser explorada. Não confundir com moralismo cultural, mas é uma categoria a ser explorada, é o grotesco. Bom, eu acho que eu falei praticamente 2 horas. Se vocês quiserem perguntar, eu tinha trazido uma entrevista, mas sou eu mesmo para deixei em casa. Fizeram uma vez uma entrevista muito bem feita, Cristiane Borges, sobre o grotesco, que tem outras questões, outras variáveis que levantaram. Mas, se tiverem alguma pergunta a fazer, é agora. Oi, não. Esse é o primeiro livrinho, que teve muitas edições. Sei lá, teve. Essa dela, mas teve muito mais. Não, não mudou, porque o grotesco continuou. Hein? É um livrinho de 73, 72. Isso foi do meu avô, porque eu não tenho essa idade toda. Mas eu segui os passos. Não mudou muito. Não mudou. Há uma linha na televisão americana para imigrantes, programas como Geraldo e outros, são tão ou mais brutais do que os brasileiros. Está na televisão americana também. Né? Está na televisão. Quase toda parte você pode encontrar isso. Mas eu acho que hoje há uma pesquisa que você feita na internet. Eu citei as redes sociais das eleições, mas lá. Agora, é difícil aplicar essa categoria, porque de repente você leva a ver no grupo. É tudo que me parece com o gosto. Há uma proximidade com o gosto, mas o budismo não é sempre necessariamente o mau gosto. Chaplin não é mau gosto. E Chaplin, na figura do palhaço, é bem a ideia do grotesco, com sentido crítico que vem da comédia de arte. Bom, se tiver alguma pergunta, vocês acham do tempo? Claro. Essa é uma boa questão, porque o politicamente correto, esse movimento politicamente correto, aparece exatamente como um controle do discurso, da linguagem, sobre grupos marginalizados, expropriados, e a esses grupos agrada também isso. Então, fazer piadas grosseiras com mulheres, com negros, com judeus, com homossexuais, ficou difícil, ficou prejuízo. Mas nada disso desencorajou que o grotesco se realojasse em outros campos.
Esse programa é política grotesco, mas ele não é necessariamente mau gosto. Ele é forte, ele é plenamente, ele trabalha isso. E, de um momento de trabalhar na internet, num nicho, que aí não tinha censura, a Globo imediatamente cooptou, onde continua, não tenho visto, eu via na internet, e é plenamente grotesco. E assim em diante, eu não vejo, é como se fossem coisas separadas, há lugares, é como se fossem os nichos. É claro, num jornal para o grande público, ou na televisão, em circuito aberto, que você não precisa botar o código, isso é censurado. Mas ali a censura não chega, ali o politicamente correto não chega. Então é como se o politicamente correto fosse, no fim, apenas uma estratégia de mercado no certo público. Não é geral, não é para todo mundo. É uma estratégia. O que eu acho é que as estratégias se segmentaram. Elas foram segmentadas. Talvez não seja muito claro onde é que certa estratégia de controle politicamente correto pode ser aplicada e onde não pode. Isso aí cabe a uma pesquisa, uma olhada determinar. Por isso que eu disse que há um material, há uma oportunidade de pesquisa. Essa, por exemplo, Tem o protesto também na divisão para outros lugares, se reelaborando, é sempre uma questão de estratégia, né? Agora é sempre uma questão de estratégia. Mas ele está fora da vida também, na própria vida real, nas relações com vocês viram essa questão do Petrolão, do Lava sempre fizeram uma grande parte do que esses caras disseram e falaram. É impressionante. É impressionante. Por trás da cara de pau, de repente todos que arranha a cara de pau. Então, eu acho que a categoria continua. Por isso que não mudou de 72, 73 para cá. Ele se deslocou. Mas não mudou. E aí você diz, mas é terceiro mundo? E não. François Hollande, o primeiro-ministro francês, o cara, Neymar, toda a língua da escola, faz referência também. Eu queria tentando explicar a galinhagem dele. Vai, deve ser goleiro no Arraial, que eu conhecia. Do Cano, na casa é risível. Nesse sentido, o discurso, você arranca o discurso do mesmo poder. E é esse arranhaço talvez metodologicamente, quando você tiver, o grotesco seria um arranhão na superfície do imaginário. Se arranha a superfície do imaginário. Quer dizer, se eu falasse em desconstrução, ou a destruição radicalidade, aí, bom, agora tem por isso filosófico. O inglês, ou integrar a desconstrução. Mas, como grotesco, eu falaria num arranhão. Se arranha a superfície da convenção e vê o que aparece embaixo. Por isso que Nietzsche fala do homem subcutâneo. Está por debaixo da pele. Está por trás da pele. E quando nós arranhamos a superfície do poder, aparecem coisas horríveis. O poder é uma convenção. O poder é uma ficção. Todo esse poder que está aí é uma convenção. É uma ficção. E ele vive da nossa crença nessa competição e nessa divisão. Porque senão não dá. Não dá para dizer. Não existe poder sem competição. Eu falei aqui, por exemplo, o cara chega muito forte, eu digo mais de tarde. E chega assim, mas supondo que você não tem uma arma, dá um tipo de. E fala, eu quero que me escreva banana.
temos que arrumar mão no café da manhã. E você, afinal, o que é que faz? Para lutar. Eu vou perder. Eu vou isso. Eu vou põe, banana, café é mais forte. Ele é o cara mais forte. Mas tem uma hora que ele tem que dormir. Ele sabe isso. Ele está vulnerável. Ele tem que lhe convencer de que mesmo dormindo ele é mais poderoso que você. Se você acreditar, vai tentar assumir o Estado na sua casa. O Estado é isso. O Estado é essa questão de poder. Tem que ter o Estado simbólico. É por isso que continuamos votando, apesar de sabermos que isso é privado. Então, metodologicamente, nós arranhamos a superfície. Construímos alguma coisa da ficção. Eu não vou nada contra só a resposta. Hoje, quem não é evangélico da cabeça, é evangélico do corpo. O evangélico do corpo faz outras coisas para a do corpo, é para emagrecer o açúcar. Ok. Olha, muito grato. Tá? O próximo seminário que é a reinvenção da cultura. E vou começar a tratar a questão de imaginária. E como a imagem imaginária é fundamental para construir e reconstruir a cultura. Portanto, aqui toca também essa questão metodológica do saber. Obrigado a você.